Designado, eu cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão ordinária da 6ª turma. Passo a palavra à senhora secretária para o pregão dos processos e, inicialmente, serão anunciados os processos que serão adiados. Alguns deles até com sustentação oral. Processos da relatoria do Dr. Helder Vasconcelos Guimarães, processos eletrônicos. Será adiado o número 8 da pauta, que é o RO 10.205-81-2016, recorrente ao Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais. O número 23 da pauta, desculpa, 23 não, é o número 38 da pauta, que é um AIRO. Encontra-se presente, inclusive, Dr. Vicente Pedro de Nasco Rondon Filho. Esse processo, só para indagar, eles serão adiados ou serão adiados para a próxima sessão, né? Então não haverá nova publicação, não. Então já fica designado para senhor presidente, tem mais um também, o 43. Sim, e o 43 da pauta, que é o RO 11.280-28-2015. Só para justificar... O advogado não chegou. O número 8 da pauta e o 43, os próprios advogados me pediram para adiar. E o 38, eu estou reformulando o voto, já até está pronto, mas eu não quis liberar ontem, porque não daria tempo, é um voto mais complexo e tal, mas eu estou adiando para a próxima sessão, que vai ser a minha última, inclusive. Então, tá. A substituição. 31. Então, 31 já está designado, não haverá nova publicação, os advogados que já estão inscritos, eles continuam inscritos, né? Sim, sim. E assim será feito. Passamos, então, ao pregão dos processos, respeitada a ordem regimental, me parece que tem inscrição oral à distância, que nós vamos apregoar. Sustentação oral à distância, que será realizada no Foro de Varginha, no processo da relatoria do Dr. Helder, PJE, é o RO 10.551-84-2017. Inscrito Dr. Jorge Serafim Neto, pela reclamada, que é a recorrente. Número 21. Esse é o 23, né? 23. 10551. Tá, Jorge Serafim. Não está passando. Não está passando. Posso passar? Não apareceu, não? Não, eu passei por aqui. Ver se está demorando. O senhor é que teve que abrir? O senhor apareceu? Apareceu, mas... Essa aqui, ó. Agora está vindo. Que eu não voto nessa turma. Doutor Helder. Está vindo aqui. Não. Senhor presidente, já está pronto aqui. Então, no 23, doutor Helder, eu vou abrir aqui pelo outro sistema. No 23, Vossa Excelência tem a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e no mês estou dando-lhe provimento parcial para determinar a utilização da TR como índice de correção monetária. Estou mantendo o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. Bem, essa é a conclusão do voto do relator. O doutor, enquanto se inscreve por qual parte, doutor? Pela reclamada hora recorrente. Pela reclamada recorrente. Então, o senhor tem a palavra. Senhor senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores componentes dessa turma, senhor representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados presentes nesse plenário. Inicialmente, entende a reclamada por tratar da contradita que foi suscitada em suas razões de recurso. Eis que se trata de tema extremamente importante para das outras matérias. Nestes autos, excelências, restou devidamente comprovado que a testemunha trazida aos autos para ser ouvida a rogo do reclamante, senhor Vardinei Vicente Souza, se tratou aqui nesses autos só tive em evidente troca de favores, porque o reclamante, no processo que Vardinei move contra esta mesma reclamada e que se encontra em curso neste juízo, no tribunal, o seu reclamante, senhor Edson, figurou como testemunha
do senhor Vardinei. E os casos tratados são idênticos, ipsiliteres, as situações tratadas em um e o outro. E então essa situação em específico não atrai a incidência da súmula 357, considerando que o reclamante foi testemunha do senhor Vardinei e agora nestes autos, em verdadeira retribuição, Vardinei vem prestar seu depoimento em favor de Edson para referendar os mesmos pedidos que são tratados por ambos. E aí está presente a figura clara da intenção de que o resultado da lide seja favorável ao reclamante, eis que tal tese abona a tese do próprio testemunha na sua reclamação contra a reclamada. E aí acreditamos, então, que neste caso específico devem ser aplicadas a contradita por força do artigo 228, inciso 4 do Código Civil, e combinado com o artigo 447, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC, considerando que a prova é evidente da troca de favores. E esse não, como já dito, não ensejaria a súmula 357, porque não é o simples fato da testemunha ter ação contra a mesma reclamada, e sim houve troca de depoimentos cruzados entre ambos. Então, pedimos vênia ao entendimento do relator para que seja reconhecida a contradita e acatada para desconsiderar o depoimento da testemunha Vardinei ouvida. E nesse caso, reconhecendo a contradita e afastando, requeremos que seja validado e valorado o depoimento da testemunha Rosiane Aparecida Ferreira, ouvida a rogo do reclamado, que robustamente comprovou nos autos a inexistência de pagamento de salário extrafolha, tal como alegado pelo reclamante. Essa testemunha Rosiana, senhores julgadores, era responsável por realizar o pagamento dos empregados, e em juízo ela foi clara no seu depoimento a dizer que o reclamante até 2013 percebia salário fixo, conforme o piso da categoria, e a partir de 2013, quando a reclamada implementou uma alteração na forma de pagamento de seus empregados, para que iniciasse o pagamento por produção, visando estimulá-los a aumentar a produção da empresa, a obter melhores resultados, a partir daí sim, iniciou-se o pagamento por produção, pagamento este, desde o início do contrato de trabalho, registrou a testemunha Rosiane, devidamente contabilizado e discriminado nos olerites, os pagamentos sempre realizados em cheque, e que o pagamento constante dos olerites e dos cheques de pagamento sempre corresponderam à realidade, e não há prova em contrário do alegado pagamento de extrafolha dito pelo reclamante, até mesmo porque, como já dito, testemunha de Vardinei se mostra imprestável a estes autos. E a prova testemunhal, senhores juízes, ela deve ser subsidiária da prova documental. No caso dos autos aqui, o testemunho de Rosiane está na mesma direção da prova documental dos olerites devidamente assinados pelo reclamante, e os olerites assinados pelo reclamante são prova do pagamento do salário e da realidade, tal como dispõe o artigo 408 do Código de Processo Civil. E não fosse isso, senhores, analisando-se os depoimentos de Rosiane e de Vardinei, a prova testemunhal se mostrou dividida, e se mostrando dividida a prova testemunhal, o ônus se encerra em prejuízo daquele que detinha o ônus de comprovar, ou seja, do reclamante, que teria o ônus de comprovar o salário extrafolha, não podendo a resolução da lide se dar por achismos, ou se não na prova devidamente produzida e encartada nos autos. Então, nesses termos, entendemos que, com relação ao salário extrafolha, deve ser acolhido o recurso da reclamada. E, finalmente, tratamos aqui da questão da insalubridade. A prova pericial produzida nesses autos, desde a primeira impugnação tecida pela reclamada, vem sendo demonstrada a inconsistência do laudo pericial do perito oficial. A medição de ruído promovida pelo perito para indicar uma possível trabalho do reclamante com exposição a ruído acima dos limites, a medição do perito se deu por 28 minutos e 32 minutos especificamente, quando a norma NH1 da Fundacentro, seu item 5.1.1.1, determina que a medição de ruído deve se dar por no mínimo
50% do período da jornada, ou seja, numa jornada de 8 horas, no mínimo 4 horas de medição. E esses míseros minutos realizados pelo perito aqui não são capazes de permitir que o laudo tenha a confiabilidade da medição de ruído, até porque as atividades do reclamante exerciam diversas atividades que não só a extração, e aí deveriam ser aplicados efeitos combinados na apuração de ruído, que não foi aplicado pelo perito, e inclusive tratado no laudo assistencial trazido para os autos, que refuta essa questão. E finalmente, senhores julgadores, o perito atribuiu aos EPIs protetores auriculares fornecidos pela reclamada ao reclamante uma validade de 90 dias, período esse que não se encontra regulamentado em nenhuma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, e tampouco regulamentado pelo Inmetro. E esse prazo que o perito estabeleceu contra inclusive o KNR6, nos seus itens 6.1, e diz que a substituição do EPI deve se dar sempre que identificada a sua imprestabilidade ou a sua danificação. E nestes autos o perito em hora nenhuma demonstrou que os EPIs fornecidos pela reclamada tenham perdido a sua validade ou tenham sido danificados num prazo de 90 dias. E assim sendo, entendendo data máxima vênia do entendimento do relator e da sentença de origem, que não se pode concluir pela exposição do reclamante ao ruído, até mesmo porque as fichas de EPI trazidas nos autos, que eu não vou citar os IDs até para não me estender, demonstra a substituição regular e efetiva de tempos em tempos pela reclamada, não nos 90 dias, período um pouco maior, mas a substituição regular. Se a norma não determina período de 90 dias, acreditamos que não há que se falar nesse prazo estabelecido pelo perito. É a razão pela qual se requer aqui dessa tribuna o provimento do recurso na sua integralidade para reformar a sentença de origem. É o que pedimos da tribuna. Pois não, relator com a palavra. Senhor presidente, vamos por parte. Primeiro, a questão da contradita testemunha. O juiz entendeu que não estava havendo troca de favores e simplesmente observou a súmula 357 TST, que diz que não torna suspeito a testemunha que tem ação também contra a empresa. A questão do salário extra-folha, esse processo é interessante. Primeiro que pagamento por fora, via de regra, não tem recibo. Então, por empregado, é muito difícil fazer essa prova. E a gente tem que entender também esse outro lado dele. Tem o depoimento realmente dessa testemunha Vardinei, que diz que recebiam por fora e depois passou a vir, a produção passou a ser especificada no contra-cheque. A Rosiane, que o ilustre procurador disse que ela que fazia o pagamento e tal, ela disse que houve uma alteração na forma de pagamento, mas não sabe quando isso aconteceu. A forma de remuneração do reclamante em algum momento, mas ela não sabe precisar quanto que aconteceu. E uma coisa que chama atenção nesse processo, e daí eu mantive, porque o próprio juiz de primeira instância diz o seguinte na sentença, que não é a primeira vez que a matéria discutida nesses autos a respeito da falsificação dos documentos salariais pela reclamada é trazida ao conhecimento desse juízo, que já dirimiu semelhante questões anteriores a ações movidas contra a mesma empresa. Ora, se o juiz de lá, que conhece a matéria fática, em outros processos onde se demonstrou pagamento por fora, ainda que se entendesse que houve divisão de prova, muito embora a testemunha Rosiane não fizesse o mesmo serviço do reclamante, porque seria interessante, a meu ver, que a empresa trouxesse uma testemunha que fizesse a mesma função do reclamante para ver se ela confirmaria o pagamento por fora ou não. O juiz lá conhece a matéria, não é o primeiro caso que ele está debatendo sobre pagamento por fora. Daí eu mantive o que o juiz entende, que já é de conhecimento amplo dele lá. A respeito do adicional de insalubridade, o ilustre procurador está debatendo quanto ao laudo, mas a gente tem que ver o seguinte: o reclamante trabalhava no corte de pedra. O perito fez a medição e tudo mais, o ilustre procurador fala que foi em 28 minutos, mas na verdade tem um quesito que ele fala que ele fez por 28 minutos e depois mais 2 avaliações com mais 32 minutos, para tanto fazer uma avaliação de 1 hora. E nessa 1 hora, sempre cortando pedra, sempre deu além do limite tolerado por lei, a questão do ruído. E quanto ao protetor auricular,
o perito responde o seguinte: de acordo com as fichas de EPI fornecidas ao reclamante, os protetores foram fornecidos apenas 3 protetores auriculares no período imprescrito, ou seja, o perito foi firme nisso. Agora, quanto ao prazo de duração, eu acho que não é o perito que tem que dizer se dura 3 meses, 4 meses, muito embora ele tenha ciência disso. O que a empresa deveria ter comprovado também, quanto que é o período de duração desse EPI. Ela que tem que juntar essa prova. Agora, se admitir que no período imprescrito o reclamante só recebeu 3 EPIs, 3 protetores auriculares, como está no laudo, data vênia do posicionamento do ilustre advogado, eu entendo também como houve essa insalubridade aqui também. E por isso, senhor presidente, eu mantenho meu voto em que pese o brilhantismo da sustentação oral que acabamos de escutar. Pois não. O relator mantém o voto. Eu, como revisor, eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Passo a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça. Assim, então, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde, excelências. Processo seguinte. Vamos, então, passar para a pauta, para a gente seguir aquela ordem, por causa dos horários, a pauta de processo físico, depois a gente retorna na sequência normal dos processos eletrônicos. Então, na pauta dos processos físicos, número 8 da pauta, que é o RO 765-2014-099, relator Dr. Helder, revisor Dr. Enemar, terceiro votante Dr. Jorge. Está inscrita a doutora Alice Valadares Pereira, pela recorrida, número 8. 8 da pauta, o relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso da Via Varejo, dou-lhe provimento parcial para determinar que na apuração das comissões extra-folha, os R$500 relativos às gueltas não integrem a base de cálculo dos repousos semanais remunerados, horas extras e aviso prévio. Mantém o valor da habitada da condenação por ainda compatível. A senhora está pela reclamante, recorrida? Pela reclamante. Mas, nesse caso, excelência, eu vou abrir mão da minha sustentação, seria só em relação aos reflexos? Eu, como revisor, estou de acordo. O desembargador Jorge Berg. De acordo. Então, assim, decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. Processo seguinte. Número 1 da pauta é o AP 284-2014-129, relator Dr. Enemar, revisor Dr. Jorge, terceiro votante Dr. Marcelo, inscrito Dr. Marco Antônio Oliveira Freitas, pelo agravado. Pelo agravado reclamante. Eu estou, em conclusão, acolhendo a preliminar suscitada em conta minuto e não estou conhecendo a grande petição das executadas por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. O doutor fala pelo recorrido, né, doutor? Recorrido. Então, o senhor espera eventual voto divergente, conforme foi, eu volto a palavra ao senhor. Passo então a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça. De acordo. O juiz Marcelo. De acordo. Deputado. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Agora a sustentação oral terminou dos processos físicos. Processos físicos, então, Os demais não já foram examinados. Percebo que tem alguns estudantes de direito, suponho aqui, presentes. Os processos são examinados com antecedência pelo relator, o revisor, terceiro votante, e a sessão pública ela é justamente para tornar público o julgamento. E nesse caso aqui, nos processos físicos, todos já foram examinados, estou prestando esclarecimento, né, para os alunos, e no caso aqui, já há concordância do revisor e do terceiro votante. Então, assim, ficam decididos os processos físicos na forma dos votos já disponibilizados e votados pelos ilustres componentes da igreja turma. Voltamos à pauta dos processos eletrônicos. Na pauta dos processos eletrônicos, relatoria do desembargador Enemar Pereira Amaral, segundo votante, Dr. Jorge Berg, terceiro votante, Dr. Marcelo Furtado Vidal. Primeiro é o número 12 da pauta, que é o RO 10.633-35-2017. Inscrito Dr. Leonardo Bergamacho Moreira, pelo reclamado, que é o recorrente. Senhor relator, esse é Carrefour e Simone. Qual que é o da pauta? 12. Eu estou conhecendo o recurso no método negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. 633.
Essa reclamante do processo, ela possui 3 ações contra o Carrefour. A primeira é uma ação de exibição de documentos para apresentação da apólice de seguro. O juiz, em primeira instância, ele declarou de ofício que essa apólice valia R$100 mil, né, na ação de exibição de documentos. Logo depois, ela entrou com uma segunda ação, pedindo que é uma indenização do acidente de trabalho pelo dano moral e o dano material. Nessa segunda ação, teve um laudo. Esse laudo deu perda leve, só 16% na capacidade funcional da reclamante. Logo depois dessa segunda ação, ela entrou com uma terceira ação, com base nessa segunda, com um laudo, pedindo que é a execução dos R$100 mil. Só que o que acontece? Essa reclamante ela já foi reintegrada, ela tem todas as funções normais, ela não tem problema nenhum. A empresa já distribuiu uma ação rescisória, que está correndo aqui no tribunal, que teve a liminar deferida por conta das multas aplicadas pelo juiz de primeira instância, uma de 50 mil em favor da reclamante e uma de 100 mil em favor de 2 outras instituições beneficentes. Nessa ação, o juiz de primeira instância ele não entrou no mérito, ele não analisou que o laudo pericial só deu 16% de incapacidade, ou seja, ele deu o valor total da apólice, os R$100 mil. E, além disso, a gente está pedindo sobrestamento do feito para a decisão da cautelar, da segunda ação, que a gente ainda está discutindo o laudo, que não tem o trânsito em julgado, ou a redução disso proporcional ao que realmente a reclamante teve no laudo. São só 16%. Uma execução de R$100 mil do total da apólice é realmente bem exorbitante para esse caso. É o que a gente pede a reforma. Pois não, então eu vou manter a proposta de voto. A questão aqui ela é sui generis, mas é bastante simples. Houve uma ação cautelar pedindo a exibição da apólice de seguro, que segundo a reclamante, a reclamada teria que ter. Essa ação, sem entrar no mérito, não nos cabe aqui entrar no mérito, porque ela transitou em julgado em que houve a declaração de que a reclamante possuía uma apólice de seguros, cuja importância segurada seria de R$100 mil, com coberturas para as mortes acidentais, inclusive acidente de trabalho. Também não cabe, não me cabe aqui de entrar nessa questão de incluir acidente de trabalho numa apólice de seguro privado. Né? Mas estamos aqui diante de uma decisão transitada em julgado. E essa ação é para executar essa ação, executar o que foi decidido nessa cautelar. Então, aqui não cabe entrar nesse mérito. A perícia veio e constatou que havia efetivamente o acidente de trabalho, ou seja, uma doença equiparada, segundo a lei, é acidente de trabalho. E não há que se discutir também percentual, porque a apólice-seguro ela não especifica os percentuais, no caso aqui do acidente de trabalho. Nem poderia ser, porque normalmente, alguma experiência que eu tive em matéria de seguros, os seguros a cobertura securitária não adentra nessa matéria relativamente a acidente de trabalho, mas é morte, invalidez, etc. E aqui também não nos cabe perquirir acerca desse valor como que seria distribuído. Não vejo outra forma de decidir, senão aquela em que trilhou o doutor juiz de primeiro grau. Eu vou manter a minha proposta de voto e passo a palavra ao desembargador Jorge Beck de Mendonça, que é revisor. Só um minuto. Só completar aqui. Depois eu devolvo a palavra. O juiz Marcelo... Eu estou de acordo. Então, antes de proclamar a questão de fato... sobre os sobrestamentos que a gente fez o pedido para o julgamento da rescisória. Aqui no caso, o que me constou aqui é que há um pedido de reunião de ações, mas a ação 11.721 já foi sentenciada, então não é a hipótese aqui de reunião. Eu estou examinando essa matéria aqui. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Perfeito. Processo seguinte. Número 1 da pauta é o RO 10.024-88-2014. Inscrito Dr. Alexandre Francisco Biluca, pela consignatária Cezina Batista Correia de Souza.
Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando o provimento. O senhor fala pela recorrida, não é isso, doutor? Cezina. Recorrida, Cezina. Então, só aguarda eventual voto divergente, em caso eu devolvo a palavra ao senhor. Passo a palavra ao desembargador Jorge Beck de Mendonça e ao juiz Marcelo Furtado Vidal. De acordo, Gomes. Então, assim, se decide a unanimidade, tendo o voto do relator, manter a sentença. Cumprimento Vossas Excelências e quero apenas deixar consignado de que onde há justiça, aí está Deus. Muito obrigado. Amém. Amém. Boa tarde. Processo seguinte. Número 28 da pauta, RO 11.291-18/2016. Inscrita a doutora Márcia Ellen Cambraia Lote, pelo reclamante recorrente. Reclamante recorrente. Muito lento. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos e, no mérito, estou negando-lhes provimento. A senhora fala pelo reclamante, não é isso, doutora? Celso Eduardo? Exatamente, Só Excelência, pelo reclamante. Eu peço que mantenha o improvimento do recurso da reclamada, haja vista que a retenção injustificada de CTPS gera o dano moral em ré ipsa, já é uma questão decidida no TST. As outras duas questões, uma eu vou colocar de forma mais superficial, a outra eu vou procurar pedir vênia ao relator e tentar discutir um pouco mais a questão. A primeira questão é o transporte de valores. A reclamada admite que o reclamante fazia o transporte de valores, então chamou para si o ônus de provar que ele não corria nenhum risco com isso, mas a reclamada não tendo se desincumbido desse ônus, o recorrente entende que ele teria o direito ao dano moral por esse motivo. A segunda questão é bem mais complexa. Trata-se aí de uma arguição de uma doença ocupacional, tendo sido o reclamante demitido no período estabilitário. O que acontece? O perito não viu o nexo de causalidade. Claro que, de um modo geral, o judiciário prestigia a perícia realizada pelo perito da sua confiança. Porém, nesse caso, eu vou pedir novamente vênia ao relator e pedir a reforma dessa decisão pelas seguintes questões. Em primeiro lugar, o INSS, que tem sido um órgão extremamente rigoroso para a concessão de benefícios, concedeu ao reclamante o afastamento de 90 dias, Código 91, acidente do trabalho, entendeu o reclamante incapacitado para o trabalho e diagnosticou, na época, transtorno misto ansioso depressivo. Eu vou ler algumas questões porque tem uma ordem muito técnica e eu não é do meu conhecimento total. O que acontece? Esse transtorno misto ansioso, conforme consta aí em menções nos pedidos de esclarecimentos na perícia, o INSS considera que ele deva ter um afastamento, a pessoa acometida desse transtorno tem um afastamento de 30 dias. Já o que se pede na reclamatória, que é essa síndrome de burnout, ela tem, de acordo com o INSS, um afastamento em regra de 30 a 60 dias. O reclamante foi afastado, novamente é importante lembrar, por um órgão extremamente rigoroso nas concessões, atualmente cada vez mais rigoroso nas concessões de benefício. O reclamante foi afastado por 90 dias. Pois bem, o Ministério do Trabalho se recusou a homologar a demissão justamente porque se encontraria no período estabilitário. A reclamada não concordou, tanto que consta dos autos, que não foi mencionado em sentença, uma proposta, inclusive, de uma simulação de lide para ter um acordo. Tanto que ela sabia da situação absolutamente complicada do reclamante, que, obviamente, não foi aceita e a ação judicial foi regularmente proposta e estamos aqui diante de uma decisão de improcedência com relação a esse pedido. A reclamada não concordando, ela pediu a perícia. Essa perícia para diagnóstico de síndromes psiquiátricas, psicológicas mais complexas, chegando ao ponto de uma avaliação psiquiátrica, ela não pode ser com essa alta carga de subjetividade com que se viu a perícia efetuada nesses autos. O perito, ele avaliou, ele reconheceu que tinha havido uma alteração na situação empresarial, haja vista que o afastamento do reclamante foi
um ano antes da perícia, praticamente um ano antes da perícia, e ele avaliou a situação um ano após. Ele não poderia deixar de considerar esse lapso temporal, que é absolutamente essencial para o deslinde da questão. Só que ele se recusou a responder os quesitos relativos a essas alterações, porque entendia que não era objeto da perícia, enfim. Nesses termos, o reclamante entende que essa perícia não cumpriu o objetivo a que ela deveria se prestar a cumprir. É importante que a gente observe que a perícia do INSS, em fevereiro de 2016, ficou constatada uma forte ansiedade, trêmulo, nervoso, etc., acidente de trabalho, incapacidade laborativa e um afastamento de 90 dias. Quer dizer, é mais, apesar de ter ficado constatado um transtorno misto ansioso depressivo, parece ser, em razão do afastamento, um pouco mais que isso. Então, em razão das características, foi que se pediu a caracterização dessa síndrome de burnout. Síndrome de burnout é mesmo a queima da alma. A gente tem visto isso com frequência no ambiente laborativo, de um modo geral. Ela se caracteriza por um esgotamento profissional, tensão emocional e estresse crônicos, provocados pelas condições de trabalho, alterações nas condições do obreiro, alterações físicas, emocionais, psicológicas desgastantes, e geralmente acontecem em profissões que exigem um envolvimento interpessoal e muito intenso. É exatamente o que se descreveu, o próprio reclamante descrevendo para o perito, consta isso bastante expressamente nos autos, ele descreveu esse sentimento que ele tinha. E não houve essa avaliação por parte do perito. Para que o perito afastasse até mesmo o transtorno reconhecido pelo INSS, não bastariam meras entrevistas ou uma avaliação, assim, do ponto de vista do reclamante, tão superficial, um ano após os fatos. Em pesquisa, eu pude observar o seguinte, que para a constatação da síndrome de burnout, além da anamnese, recomenda-se o uso de procedimentos com base numa escala chamada escala Likert. Essa escala, ela diz, os perguntados vão fazendo as respostas, que tem uma avaliação psicométrica. Todo mundo deve saber o que é. Você pergunta, ele fala, nunca, às vezes, alguns dias, todos os dias, o tempo inteiro, ou discordo absolutamente, até concordo absolutamente, ou aceito totalmente, ou não aceito absolutamente. Então, são essas medidas, essas respostas são vistas em escalas. A falta dessa objetividade nesse processo, dessa avaliação objetiva nesse processo. Porque se o reclamante não tinha a síndrome de burnout, com certeza alguma coisa ele tinha, porque o INSS reconheceu um ano antes da perícia um transtorno psicológico grave, tanto que o afastou por 90 dias. Então, por mais que se queira prestigiar o trabalho do perito, há que se avaliar que houve, sim, uma superficialidade nessas constatações e o juízo, obviamente, não está adstrito a um laudo técnico. Essa escala de Likert, essas pesquisas, elas conseguiriam avaliar as causas e os desconfortos emocionais, psíquicos e físicos do reclamante, uma exaustão emocional, a sensação de limites ultrapassados, uma personificação ou uma despersonificação total da própria pessoa, a satisfação ou insatisfação, estímulo, desestímulo quanto ao trabalho, a motivação, ânimo ou desânimo e a produtividade dele ou não. Importa que ficou claro no processo, apesar de as testemunhas falarem, não sei o que ele faz. Ele não faz tudo, ele fazia tudo em tudo quanto é lugar. Porque o próprio laudo pericial aponta isso, que ele fazia de tudo em todas as filiais e em todos os setores da empresa. E ele se sentiu assim, e ele declarou isso para o laudo, para o perito. Ele declarou isso com todas as letras e isso não foi avaliado. O que foi avaliado foram meras entrevistas com todas as vênias do próprio perito, superficiais, trazidas ao processo. Então, senhores,
com todas as vênias do voto do relator, eu vou pedir a sua reconsideração, Excelência, e pedir que seja afastada a perícia, porque, do ponto de vista do reclamante, ele sofreu, sim, essa queima da alma. Mas, se não foi isso, com certeza o transtorno psíquico aconteceu. E ele foi decorrente do acidente do trabalho, houve, sim, uma doença ocupacional, e ele tinha direito à estabilidade, e ele tem direito de ver isso reconhecido. Excelências, é o que eu peço da tribuna. Muito obrigada. Pois não. Algumas considerações sobre os pontos que foram objeto de sustentação oral, no que diz respeito ao último, que foi relativo à estabilidade. O que se vê aqui é o seguinte: primeiramente, a perícia do INSS ela não vincula o juiz trabalhista, mesmo porque a responsabilidade do INSS é objetiva, a responsabilidade do empregador é subjetiva. Então, na hipótese aqui, resta ao perito apurar se a doença ou o acidente tem relação causal ou concausal com o que o reclamante, as atividades do reclamante no trabalho. Essa que interessa aqui. E isso é respondido pelo perito com muita clareza. Ele diz que ele tem esse transtorno misto, ansioso e depressivo em remissão e que o trabalho não contribuiu para o surgimento ou agravamento da enfermidade no campo psiquiátrico. Ou seja, sob a perspectiva da estabilidade provisória a se reconhecer no caso de haver nexo causal ou concausal, essa conclusão do laudo aqui não enseja qualquer dúvida. Agora, com relação ao INSS, que vai levar em conta outros fatores, inclusive muitos deles que a senhora bem relacionou aí, não vem ao caso para se considerar aqui, quando nós estamos tratando aqui de uma estabilidade provisória, em que se procura saber exatamente se aquela doença teve origem ou foi agravada em razão do trabalho. Aqui, com a devida vênia. Inclusive, o próprio perito diz que o reclamante disse para ele que tinha um bom relacionamento com chefes e que não passou situações humilhantes ou vexatórias. A testemunha diz lá que a jornalheira era de 8 a 18, com 2 horas de intervalo, segunda e sexta-feira, ou seja, situação que não indica um excesso de cobrança ou jornada excessiva para dizer que essa doença em que ele se acometeu seja decorrente do seu ambiente de trabalho. Com todas as vendas de transação oral, eu vou manter a minha proposta de voto. Diz respeito aos transportes de valores, eu vou discordar porque o seguinte: o reclamante não comprovou, a reclamada disse que não havia transporte de valores, mas o ônus da prova continua com o reclamante. O 373 fala, 373.1 do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Continuou com ele o fato constitutivo. Ele não provou que fazia o transporte de valores. Isso aqui vem um caso aqui. Eu entendo também que não é caso de indenização por danos morais na hipótese. Por essa razão, eu vou manter minha proposta de voto. Passo a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça e o juiz Marcelo Furtado Vidal, o terceiro votante. Eu também acompanho, senhor presidente. Só queria ressaltar alguns pontos que a perícia previdenciária ela busca o nexo técnico epidemiológico, que é um nexo estatístico. Não se confunde a perícia previdenciária com a perícia judicial. Perícia judicial, nós estamos no âmbito da responsabilidade civil. A empresa descumpriu alguma norma de segurança, ela foi negligente, ela foi imperita? Não descumpriu nada. O que o perito diz, que ele declarou que a empresa enfrentou dificuldades, muitas pessoas sendo dispensadas, que é um risco, que é uma tensão que ocorre hoje em qualquer empresa, né? Enfim, quer dizer, não houve nenhum ato ilícito praticado pela empresa que justificasse a condenação num dano moral. Uma condenação em função desse transtorno psíquico dele transformaria o padecimento psíquico em instrumento de mercancia e lucro. Vamos vender o meu sofrimento? Quanto vale o sofrimento? Se a empresa não... Seria pior para ele, porque ele iria ganhar dinheiro dizendo que está sofrendo. Então, quer dizer, uma sentença pedagógica, médica, inclusive, é julgar improcedente o pedido por esses fundamentos. Então, estou acompanhando inteiramente Vossa Excelência, principalmente porque não está comprovado que a empresa cometeu qualquer ato ilícito, violação a qualquer norma de saúde e segurança que tenha contribuído para o que o reclamante alega ter sofrido. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, Excelência. Bom dia. Boa tarde a todos.
processo seguinte. Não é a pauta do senhor. Não tem mais sessão, não? Não, os outros advogados não compareceram. E há uma divergência apenas no número 24 da pauta. 24. Divergência do Dr. Jorge Berg. Mas já registrou. Ficará vencido. Né? Quanto aos demais, todos foram examinados e decididos na forma dos votos já disponibilizados e devidamente votados. Então, assim fica decidida inclusive os embargos de declaração que estão dispostos aqui no PJE. Então, assim fica decidida a pauta em que eu sou relator. Passemos, então, à pauta em que é relator o desembargador Jorge Berg de Mendonça, é isso? Sim, senhor. Em que atua como segundo votante, Dr. Marcelo, e o terceiro votante, Dr. Helder. Não há inscrição para sustentação oral. Há uma divergência no número 4 da pauta, do Dr. Helder. 4. Ficará vencido. Já está cadastrada. E não há mais divergência, nem quanto aos embargos, está tudo ok. Então, os processos em que o desembargador Jorge Berg de Mendonça é relator, todos já disponibilizados, as divergências já foram feitas e já foram retratadas ou mantidas, né, porque assim o sistema permite, e então ficam todos decididos na forma já disponibilizada no processo judicial eletrônico, inclusive os embargos de declaração, isso, doutor Helder e o doutor Marcelo. Então, assim, se decide a pauta dos processos em que é relator o desembargador Jorge Berg de Mendonça. O seguinte é o do juiz, do juiz Marcelo Furtado Vidal. Isso eu não participo. Em que atuam Dr. Helder e Dr. Anemar. O primeiro é o número 18 da pauta, que é um ROPS 10.829-15-2017. Inscrita a doutora Tatiana de Oliveira Silva Modenese, pela reclamada que é recorrente. Presidente, um parênteses, porque eu devia ter feito isso no início da sessão, até porque nós estamos com o tempo relativamente folgado hoje, mas primeiro, só para aproveitar a oportunidade que está na vez do doutor Marcelo ser relator, agradecer esse período todo que ele já esteve lá no gabinete. Ele é uma pessoa que deixa saudade, meu amigo, meu companheiro de Banco de Crédito Real, antigo Banco de Crédito Real, lá em Juiz de Fora, também meu conterrâneo, e pessoa que eu sempre admirei e traz dentro de si um jeito humanístico de tratar não só as causas que lhes são submetidas, mas também o tratamento a todos os servidores lá dentro do gabinete. Deixa saudade onde passa e deixou com a gente. Então, muito obrigado, meu amigo, meu conterrâneo Marcelo, por mais essa oportunidade que você me deu de tê-lo lá dentro do meu gabinete. Com toda certeza, sabe? E ainda bem que Sua Excelência só mudou, aliás, nem de posição na bancada mudou, né? Sinal que a turma gostou também. Eu brinquei com Sua Excelência e dei boas-vindas, ele é meu gabinete, mas... Pois é. Eu, na última sessão, também registrei o agradecimento, estou aqui reiterando, quero agradecer a Thaís, a Paulo, o Marcelo, Zé Maria, todos do gabinete, quer dizer, eles lá são a imagem e a semelhança do desembargador Beck, são dedicados, atenciosos. O desembargador Beck tem uma biblioteca onde nós levamos os livros que não estamos mais lendo, e livros fantásticos, e trocamos, quer dizer, isso aí expressa a solidariedade e o aspecto, vamos dizer, multicultural, né, da nossa conversa, que não se restringe exclusivamente a assuntos técnicos e jurídicos, e agradecer, né, a educação, a receptividade, diante da nossa origem comum, né, de Juiz de Fora. Né? A exceção, obviamente, que eu torço para o Botafogo e ele para o Flamengo. Agora é para o Galo. Tá certo, tá certo. Essa característica do Dr. Jorge Berg, para quem o conhece, é multifacetária, né? Então, ele tem essas habilidades que talvez nem ele mesmo saiba a extensão de tantas, né? Obrigado. Mas fica registrado, então. O processo seguinte é o 10.829, a doutora, enquanto se inscrita, doutora Tatiana. Pela recorrente, a senhora tem aliás,
passo inicialmente a palavra ao juiz relator para a conclusão do voto, para facilitar a sustentação oral. Senhor presidente, inicialmente eu quero acusar o recebimento do memorial da empresa. Quero registrar também o recebimento de um extenso trabalho publicado pelo doutor advogado que representa as empresas, que eu li com atenção, e eu passo à conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, uma vez que satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos, estou rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, estou dando provimento ao recurso para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, julgando improcedente a ação, invertendo os ônus da sucumbência com custas de R$ 700, calculadas sobre o valor da causa, R$ 35.000, pelo reclamante, que está isento do respectivo recolhimento, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. Essa é a minha proposta de votos, que eu submeto a Vossa Excelência. A proposta de voto do relator é pelo provimento do recurso e, diante desse provimento, doutora, embora eu gostasse muito de ouvi-la, mas eu vou passar a palavra ao relator, ao revisor, para suas considerações. Se for o caso, certamente eu devolvo para que a senhora tenha o tempo regimental para fazer a sustentação oral. Perfeito. Passo a palavra ao juiz Helder Vasconcelos, que é o revisor. Senhor presidente, eu recebi também o memorial e também um brilhante trabalho feito pelo professor Estevão Malê. Eu já tive uma oportunidade de ver uma palestra, posso chamá-lo de rapaz? Posso, né? Com perdão, é um rapaz brilhante mesmo, brilhante. Recebi o trabalho, levei para casa, que aquilo lá eu vou guardar. Aqueles casos de vínculo empregatício do Uber, eu também não dou vínculo empregatício, Cabify, Uber, essas coisas todas, e por isso eu estou acompanhando o voto do doutor Marcelo. Bem, eu como terceiro votante, eu também quero registrar que eu recebi, o memorial acompanhado de um extenso estudo feito pelo professor Estevão Malê, que eu já tive a oportunidade de ouvir, mas tem muito tempo, eu estou tentando aqui lembrar onde, porque essa é minha época de Ministério Público, mas ainda não li inteiramente, mas prometo que eu vou ler, porque não tem como deixar de ler. Serve para vários casos. E queria dizer também que nós estamos em uns novos tempos, eu acho, né, doutor Marcelo? Nós estamos em novos tempos, né? Eu acredito que muita coisa tem sido mudada, algumas vão mudar com mais tempo, mas eu acredito que, como se diz na tecnologia, o que se muda, o que se mudou nos últimos 100 anos, há 30 anos atrás, se muda hoje em 2 anos atualmente, sobretudo na área tecnológica. E não na área do direito, sobretudo do direito do trabalho, em que não se muda tanto, porque nós estamos tratando aqui de relações sociais, relações humanas, basicamente. Então, também haverá, mas eu acredito que nos tempos de hoje a mudança é muito mais rápida e radical. Eu vejo aqui também, já tinha conversado com o desembargador Rogério Valdo Ferreira sobre essa questão de vínculo desses aplicativos, e vejo que realmente são novos tempos, novos tempos. Queria até cumprimentar aqui, eu até guardei uma cópia aqui do voto de Sua Excelência, como guardei aqui no anterior da ação civil pura, doutor Marcelo. E vou dizer que eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Excelente. Muito obrigada, boa tarde a todos. E agradeço em nome do professor Estevão Malê os cumprimentos, as homenagens. E digo, como sócia dele, que ele desenvolveu esse trabalho, na verdade, é um parecer acadêmico, não como advogado da Uber do Brasil Tecnologia, mas como acadêmico, professor. Ele conheceu o negócio da Uber, aprofundou os estudos e, por isso, ele desenvolveu esse trabalho acadêmico, trazendo essa reflexão sobre as novas formas de tecnologia, as novas formas de relação. E é por isso que nós entregamos a Vossas Excelências esse trabalho, no sentido de auxiliar a resolver essa questão nova, que, na verdade, está contribuindo para a transformação da sociedade contemporânea. Então, eu agradeço e, para mim, é uma honra estar aqui, porque eu sou de Belo Horizonte. Fiz muitas audiências com o doutor Marcelo Vidal, o doutor Helder, há 20 anos atrás. E hoje eu estou em São Paulo, sou sócia do professor Estevão Malê, para mim é uma honra. E eu vim representando
neste caso, e para mim era um grande desafio, porque seria talvez o primeiro julgamento favorável em segundo grau contra a Uber, né? Então, eu agradeço realmente a reversão do resultado e desculpem a emoção, mas de fato ouvir tudo isso, né, do professor Malê e estar aqui depois de 10 anos é uma honra para mim. Muito a honra é toda nossa. Então, repetindo aqui o nome da doutora Tatiana de Oliveira, que eu não tinha ainda tive o prazer de conhecê-la, mas nós aqui agradecemos e boa tarde para a senhora. Muito obrigada. A honra é toda nossa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, passemos, assim, então se decide a unanimidade, nos tendo o voto do relator, passemos ao processo seguinte. Número 3 da pauta é um ROPS 10.053, 70/2017. Inscrito Dr. Paulo Roberto de Oliveira Elias, pela reclamada Elba Equipamentos e Serviços S.A. Recorrida. Chamada recorrida. Com o relator com a palavra para a conclusão do voto. 10.053. Senhor presidente, eu estou conhecendo o apelo interposto pela reclamante e, no mérito, estou negando provimento e confirmando a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É a minha proposta de voto. A senhora fala pela recorrida, o senhor fala, desculpa, o senhor fala pela recorrida, eu em caso de divergência, eu devolvo a palavra ao senhor para a sua sustentação oral. Passo a palavra ao juiz Helder Vasconcelos, que é o segundo votante. Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. E eu, como terceiro votante, estou também de acordo. Então, assim se decide, a unanimidade, tendo o voto do relator. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Processo seguinte. Agora a pauta do doutor Marcelo. Pois é, essa que nós estamos, que é o doutor Helder, né? Essa agora é do doutor Marcelo, terminou sustentação oral. Doutor, essa que nós estamos, que é o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, é verdade. Então, os demais processos do doutor Marcelo... Tem uma pendência aqui? Sim, qual que é? Só para confirmar, o número 22 da pauta, 22. Que é o 10.994, o resultado do julgamento. Aviação salutares, As né? observações. Vou ver aqui só para ver. A questão do material, é tranquila, né? Corrigiu. De interruptor, nesse caso aqui eu até coloquei, eu fico vencido com relação ao turno interruptor de revezamento, aquela questão da súmula 85, doutor Marcelo. Aí constou a observação aqui que o doutor Helder pediu para constar, eu constei. Então, assim, se decide por maioria, eu fico vencido no que diz respeito às horas extras. É isso? Quer ressalvar? Ressalvo meu entendimento, porque eu entendo motorista. Com ressalvamento, doutor Helder, no que diz respeito ao turno interruptor de revezamento. Motorista, apesar da tese jurídica prevalecente. Pois não. Quanto aos demais, não há divergência. Não há. Já estão definidas as divergências, já estão resolvidas, né? Não há divergência. Não há. Não há divergência? Bem, então assim, os demais votos em que o juiz Marcelo Vidal é relator, figura como relator, foram todos examinados e decididos, cujas divergências já foram reexaminadas e todos votados, inclusive os embargos declaratórios, né? Eu estou de acordo com os que eu participo, doutor Helder também de acordo. Então, assim, fica decidida a pauta em que o doutor Marcelo é o relator. Passemos, então, agora a pauta em que é relator o juiz Helder Vasconcelos. Sim. E atua como segundo votante o doutor Anemar e como terceiro votante o doutor Jorge. Número 48 da pauta, que é o RO 11.736, 69/2016. Inscrito o doutor Caio Gabriel Ferreira Marcondes, pelo reclamante, que é o recorrido. Esse é qual o número? 48 da pauta, 11.736. Então, 48 da pauta, o relator com a palavra para a conclusão do voto. Só aguardando aqui aguardando o PJI. A tecnologia funcionar, né? Pois é. Hoje está pior. O doutor Rogério que não é muito chegado, esse coisa esperar. Mas imprimir, eu acho que não... Não, eu acho que já é extremo, né? Dois extremos, né? São dois extremos. Hoje está mais lento. Está mais lento. Nossa, é que quando a gente... Estou achando que é a massa. Quando a gente abaixa... Aqui, ó. Quando você clica nele, ele abaixa mais rápido. O quê? Você clica na bolinha verde aqui, ele abre mais rápido. Pois é, o meu não está abrindo nem. Conclusão mais rápida. Boa noite. Meu de parecer. manhã ele... Não, mas de manhã ele estava bem. Disse que ele estava com... Você achou? Eu trabalhei em casa, estava ótimo.
quê? Aqui estava péssimo. Mas na próxima, viu? Não tinha problema, não. Obrigado. Agora abriu. Só um minutinho, tá? Reabrir tudo aqui para ver se ele ficou. Ele está pelo reclamante, que é o recorrido. Reclamante recorrido. Aqui já entrou. Doutor Helder, eu vou ler a conclusão, Vossa Excelência. Estou falando pelo recorrido. A conclusão do relator é no sentido de conhecer o recurso e no mérito negar-lhe provimento. Eu falo pelo recorrido, não é isso, doutor? Falo pelo recorrido. Então, nesse caso, se houver alguma divergência, eu devolvo a palavra ao senhor. Eu, como revisor, eu estou de acordo. O desembargador Jorge Berg de Mendonça, terceiro votante. De acordo. Então, assim se decide, a unanimidade, sendo o voto do relator de conhecer e negar provimento. Muito obrigado. Pode que. Boa tarde. Por que não está aí? Vamos ver se eu ver o segundo, né? Vamos ver se eu ver o segundo. Aqui o meu tem abriu aqui agora. Eu abriu, mas oh, mas é boa demais, viu? Nossa. O meu também chegou de abrir. Número 20 da pauta é um ROPS 10.507-50-2017. Inscrito Dr. Alex Santana de Novaes, pela reclamada recorrente. Pode estar ruim, sim. 20, né? Um ROPS. Eu vou clicar nele aqui, porque está muito lento para abrir. Clicando. Caso o senhor vai mais rápido. Senhor presidente, uma questão de ordem, se me permite. Acabei de receber um e-mail do meu colega lá de Uberaba, que me contratou para tal, dizendo que a reclamada e reclamante peticionaram pedindo a suspensão do processo para uma tentativa de acordo. Mas eu não consegui vislumbrar aqui, eu não sei se o sistema de Suas Excelências permite. Meu não está nem abrindo. Tem como consultar isso aí? Que o PJE realmente está com um problema, então pode ser que tenha essa petição mesmo de enviar. Não está nem Presta atenção nos relatórios, eu realmente não. Eles peticionaram pedindo. porque tem uma petição pedindo. Sério, peticionaram hoje, até pedi para verificar lá no escritório se a petição já está aqui. Então, adia. Pois é, o PJ do senhor também está ruim? Eu acho que o meu abriu lá. O senhor conseguiu ir, mano? Manifestação requer suspensão do feito, dia 24/10. Manifestação. Deixa eu abrir aqui. Esse processo é o número 20 da pauta, o ROPS 10.507. Quem que adia? As partes sendo em vista com posição amigável, o reclamante reclamado peticionário, realmente, se os excelentes puderem adiar. Porque não tem a petição. Eu estou achando que a sugestão do doutor deve ser melhor. De adiar, doutor, que é mais seguro, inclusive para próprias partes, né? Adia para o dia 31, essa próxima sessão. Quem sabe fazemos um acordo lá. Exatamente. Aí já, né? Obrigado, senhor. Aí nem será julgado, naturalmente, que... Pode ser, doutor? Pode sim. Então fica... Então, diante desse requerimento aqui, fica adiada para a próxima sessão. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora... Processo seguinte. Número 18 da pauta, RO 10.424-43-2017. Inscrito Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo reclamante, que é o recorrente. Bem, o doutor Helder conseguiu abrir? Uma vez foi um outro. Estava tudo funcionando logo no meu. 18. O senhor fala por qual parte, doutor? Reclamante, Gustavo. Reclamante. Só um minuto, abrir o meu aqui. Que tem recurso do banco e nosso. Esse é o do Banco Itaú? Itaú e Gustavo Mendes. Ambos os recorrentes. Aqui, doutor. Só um minutinho. Pode ficar com tranquilo. Está vindo.
Senhor presidente, se puder. Uma palavra, doutor. Estou conhecendo de ambos os recursos e no mérito estou negando provimento ao recurso do reclamado e ao do reclamante estou dando provimento parcial para deferir 75 dias de aviso prévio indenizado para crescer a condenação à multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT e a prevista no parágrafo 1º da cláusula 52ª da CCT 2016-2018. Estou acrescentando o valor da condenação, o valor de R$ 5.000, com custos adicionais de R$ 100 pelo reclamado. O senhor fala pelo reclamante, né, doutor? Reclamante. O senhor pretende ter a palavra? Eu gostaria, excelência. O senhor tem a Só palavra. Alguns pequenos tópicos aqui. Muito embora já tenha sido dado provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante e o processo venha também com uma sentença de procedência parcial dos pedidos na primeira instância, pretende aqui o reclamante que seja ampliado o provimento do seu recurso ordinário, especialmente quanto a dois temas, além dos que já foram tratados, que são diversas matérias no nosso recurso ordinário, mas o primeiro deles diz respeito ao pleito de indenização por dano moral em razão da reversão da justa causa e os fundamentos que justificam essa indenização ou a reforma da sentença, na minha ótica, encontram-se na própria sentença, que reconhece que o fato de ter sido reclamante demitido por justa causa e essa reversão só ter sido decidida judicialmente, né, já causa, por si só, já causa esse dano ao reclamante, o transtorno dessa rescisão do contrato por culpa do empregado e o que gerou isso é o que se pretende a condenação de indenização por dano moral. Isso é um tópico. Outro tópico objeto de recurso ordinário do reclamante, para ser breve aqui no meu recurso ordinário, diz respeito ao pedido de condenação em horas extras além da sexta hora, em enquadramento no caput do artigo 224 da CLT. O reclamante desenvolveu atividades no reclamado, entende que a prova dos autos, necessário fazer a análise dessa prova, né, para caracterizar ou não o exercício de cargo de confiança, e sob a ótica do reclamante, esse não exercia função de confiança no banco, então pretende assim que seja reformada a sentença para que seja condenado o banco também em horas extras além das sextas. No que se espera da manutenção da decisão da proposta de voto do Luiz Relator, da negativa de provimento integral ao recurso do banco. É o que se espera, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o relator para eventual consideração adicional. Senhor presidente, a respeito das horas extras, eu tenho esse entendimento há muitos anos. O reclamante ele exerceu os cargos de assessor operacional, de supervisor e de gerente operacional, tudo dentro de algumas agências, né, porque trabalhou em várias agências do banco. E por isso eu entendo que esse cargo está naquele parágrafo 2º do artigo 224, e assim como o juiz também, da primeira instância, deferiu as horas extras, somente aquelas além da 8ª diária. A respeito da justa causa, ele foi acusado de improbidade. O caso aqui é o seguinte, me pareceu que a sentença, assim como a prova, ela é frágil, mas também ela não é excludente de que ele não tenha ficado com dinheiro de clientes que foram lá reclamar que eles recebiam o valor e na hora que eles conferiam o valor vinha menor. E tem a filmagem mostrando que ele está contando um dinheiro, tem um depoimento de uma testemunha, o juiz achou frágil a prova, mas também não disse que ele não fez o que fez. E no depoimento que ele presta numa gravação, ele não é que ele confessa que ele fez, mas ele, inclusive, ele se propõe a pagar o valor, não é isso? Sim. De R$ 2.500. Quer dizer, o juiz lá da primeira instância, o doutor Tarcísio, ele entendeu assim, frágil a prova, mas ele também não disse que o reclamante não tenha furtado o dinheiro, ficado com dinheiro. Eu também entendi que a prova é frágil, o banco poderia ter feito uma prova melhor, se fosse o caso, até escutado esses clientes do dinheiro, mas, enfim, não estou aqui para julgar procedimento de advogado nem de banco. Mas eu também entendi e eu achei que não seria cabível essa indenização por danos morais, porque ficou na dúvida a respeito se cometeu ou não cometeu o ato de improbidade. Por isso, senhor presidente, eu mantenho o meu voto como proposto.
Bem, eu como revisor, estou acompanhando o voto do relator, no que diz respeito às horas extras, aqui nós estamos tratando de uma confiança, nós chamaríamos de intermediária, né? Não é aquela confiança plena, mas também não é aquela ausência de confiança no cargo técnico. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. E com relação à justa causa, da mesma forma. Então, passo a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça. Então, assim se decide, a unanimidade do voto do relator. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, doutor, boa tarde. Processo seguinte. Número 21 da pauta é o ROPS 10.508-30-2017. Inscrito Dr. Johnny Sotomayor Emery pelo reclamante recorrente. Esse é o número 21. 10508. 21. Deu aí? Meu só tá... Conseguiu aí, doutor Neymar? Conseguiu. Que eu leio. O senhor poderia ler, por favor? Eu estou conhecendo... o relator está conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, está dando parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, incidente sobre o salário mínimo, durante todo o pacto laboral, com reflexos em 13º salários, férias mais um terço, aviso prévio e fundo de garantia 8% mais 40%. Incide de contribuição previdenciária, exceto sobre reflexos em fundo de garantia, juros e correção monetária na forma da súmula 200.381 TST, honorários periciais a cargo da reclamada no importe de R$ 1.500. Invertido o ônus da sucumbência, fica arbitrado o valor da condenação em R$ 5.000 com custo de R$ 100 pela reclamada. O senhor fala por qual parte, doutor? Pelo recorrente. O senhor fala pelo recorrente, o senhor pretende fazer uso da palavra? Por favor. Então o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Ficaram outros dois tópicos do recurso ordinário do reclamante, que não foram dados provimentos. Eu gostaria de reiterar os termos do recurso e chamar a atenção com relação ao pedido de nulidade dos contra-cheques, que a prova nos autos ela é contundente no sentido de que a recorrida tem a prática de pagar salário complessivo em forma de salário discriminado na CTPS e nos olerites. De fato, o reclamante recebia um valor fixo mensal, independentemente do número de horas extras, de horas noturnas, e isso ficou provado pelo depoimento da própria pessoa que efetuava o pagamento do funcionário. A testemunha Robson afirmou categoricamente em seu depoimento que efetuava pagamento do reclamante. O valor que o reclamante recebia não era o que constava do contra-cheque. Ele sempre recebia o valor único, ou seja, salário complessivo. Por outro lado, as outras duas testemunhas sequer viram o contra-cheque do reclamante e nada puderam falar a respeito. Então, entendo que a prova é inequívoca. A própria pessoa que efetuava o pagamento informou que não correspondia ao valor dos contra-cheques. Com relação às dobras realizadas, o reclamante informou na inicial que os cartões de ponto eram corretos, à exceção de intervalo e as dobras realizadas. A empresa recorrida, inclusive, ela tinha realizado um TAC com o Ministério Público acerca dessas jornadas, essas dobras. E, não obstante o TAC, foi feita uma fiscalização e novamente foi flagrada com jornada em dobro, as dobras ilegais aos finais de semana. Esse documento acostado aos autos, sequer impugnado na defesa, e uma prova documental corroborada pelo depoimento testemunhal de que haviam dobras e essas não poderiam ser registradas, principalmente depois que houve a fiscalização do Ministério Público. E com relação ao intervalo, também restou claramente provado
que não era usufruído. A testemunha alegou que trabalhava junto no mesmo setor que o reclamante, informou que não realizava um intervalo integral de 1 hora. Ainda mais se tratar de um restaurante noturno, de funcionamento habitualmente noturno, só aos finais de semana que funciona durante o dia, e as diversas condenações já existentes, que inclusive juntada a sentença aos autos. É isso. O relator, com a palavra. Presidente, a respeito da testemunha Robson, ele era operador de caixa e ele eventualmente fez alguns pagamentos de salário para o reclamante. Então ele não tinha essa força probatória grave para dizer que se aquele documento ali é o famoso salário desmembrado, né, que tem empresas que paga 2.000, mas dentro desses 2.000 paga 1.000 e o resto é hora extra, adicional noturna. Então eu já vi casos assim. Mas nesse caso aqui não restou devidamente comprovado a respeito desse tema. A respeito das dobras, na própria fiscalização lá, constou que o reclamante realizou dobra em apenas um domingo durante o contrato. Quer dizer, então não tem prova de que ele em outros domingos tenha feito essa dobra. O juiz entendeu que o cartão de ponto dele era verdadeiro, correto, não vejo prova aqui que me traga a possibilidade de reformar essa sentença, senhor presidente. Por isso eu confirmo o voto proposto. O relator mantém o voto. Eu, como revisor, estou acompanhando o voto do relator, desembargador Jorge Berg Mendonça. Então, assim, se decide a unanimidade. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Doutor Jorge, essa medalha Santos Dumont, ela é conferida pelo Tribunal de Contas? Pelo governo do Estado. Pelo governo, né? Porque eu já recebi uma. Porque não é porque da Cabangu, eu percebo. Porque tem o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado tem a medalha Santos Dumont, tem a Unimontes Montes Claros, tem a medalha Santos Dumont. Tem? Essa é do governo do Estado. Essa é do governo, né? Essa é o Estado. Hoje. Essa é chique. Foi hoje. Eu estou registrando aqui, né? Você recebeu essa medalha, não? Não. Vou te indicar para a próxima. Ó, a medalha Santos Dumont, pelo doutor Rogério de Melo Franco Assis Araújo, diretor do Detran MG, e a desembargadora Márcia Milanesa, desembargadora CJ. Essa é minha companheira de vinho. Essa é minha companheira de vinho. Dá um abraço enorme nela. Então fica registrado, será igual você. Ofícios. Essa é igual a Maria Amélia, simpática, risonha, gosta de tomar um vinhozinho. Meu filho já trabalhou com ela. E eu arrumei a filha do Fernando Viegas, trabalha com ela. Trabalha? Trabalha. Adoro ela. Então, vamos caminhar o ofício como merecidamente, porque essas diferenças são importantes a gente registrar nesses tempos de tão aridez, né? Esse nas relações. Uma boa praça demais. Então, assim, passemos ao processo seguinte. É o número 42 da pauta. 42. É o RO 11.210-16-2016. Inscrito Dr. Pedro Henrique de Carvalho Batista, pelas reclamadas CLR e Alta Energia. São recorrentes, não é isso? Isso. Sim, 42, né? 42. Está vindo. Conseguiu abrir, doutor Helder? Consegui. CLR. Tá. Agora apagou. Agora vem. Veio. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso. Posso? Desculpa. Claro, posso? Não, inteiramente. Uma palavra, sempre uma palavra. Presidente, eu estou conhecendo o recurso e no mérito estou dando-lhe provimento parcial para afastar a condenação ao pagamento dos honorários periciais que ficam a cargo do reclamante, isento por beneficiar da gratuidade de justiça, devendo o perito se valer da resolução 66/2010 do Conselho Superior da Justiça e Trabalho para receber a verba, hora reduzida para R$1.000. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Essa é a conclusão do relator. O senhor tem a palavra. O senhor fala que as recorrentes reclamadas, não é isso? Sim, reclamadas recorrentes. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Bom, vou explanar aqui sobre os pontos principais do recurso, que no caso em específico, o grande cerne do recurso é a questão da alegação do acidente do trabalho. Pois bem, inicialmente, desde já na sede de defesa, a reclamada negou a ocorrência do acidente do trabalho, uma vez que negou que o autor exercesse a função
em favor da primeira reclamada da CLR Produções como produtor de shows da dupla Felipe de Paulo e Bueno, uma vez que o reclamante sempre foi contratado e sempre exerceu a função de auxiliar administrativo. Pois bem, diante das provas dos autos, a reclamada logrou êxito ao comprovar que a contratação de shows, o intermédio de shows e todo acompanhamento na realização no dia do evento era feito pelo senhor Emerson, o qual era produtor musical da primeira reclamada. Toda a relação de contratação, acompanhamento e insumo das bandas era feita por intermediação do senhor Emerson e o senhor Camilo, que por sua vez era o proprietário da reclamada. O senhor Emerson, a reclamada inclusive juntou um documento que sequer foi impugnado pelo autor, que consta na folha 194, de que somente o senhor Emerson era o responsável pela contratação de shows da dupla, que o reclamante afirma ter feito a intermediação e acompanhamento do show no dia do referido acidente. Ressalta-se, esse documento sequer foi impugnado pelo autor nesse sentido, e o qual demonstra que somente o senhor Emerson era o responsável pela contratação e fechamento de shows, na casa, inclusive, que o reclamante alegou estar no dia do acidente do trabalho. Pois bem, quanto às fotos que o autor juntou no sentido de comprovar que trabalhava em favor da primeira reclamada na intermediação de shows, há que se ponderar que a reclamada desde o início negou tal fato e que caberia a ele comprovar. E chama-se a atenção também que, diante da inovação da tecnologia hoje, computadores, qualquer um pode fazer qualquer documento colocando qualquer logotipo, inclusive deste próprio egrégio de tribunal, falando que trabalha nessa corte sem nunca ter pisado nesta casa. E confirmando esse fato, o autor não comprovou que essas fotos são verdadeiras. De início também, ainda quanto a essas questões, no sentido de negar essa atuação do autor como produtor musical, há que se ponderar que em abril de 2015, o reclamante foi transferido para a segunda reclamada, a Auto Engenharia, que apesar de ser ter o mesmo ter uma semelhança de quadro societário, o objeto é distinto. Ou seja, o autor, na sua função de auxiliar administrativo, em abril de 2015, não mais trabalhou para a empresa CLR Produções, que é a empresa que fazia esse gerenciamento de shows. E esse fato foi comprovado pela testemunha, o senhor Emerson. E, além do mais, excelência, chama-se a atenção no seguinte sentido, de que o senhor Emerson, que era a pessoa que era o produtor musical, ele confirmou em juízo que um dos motivos dessa transferência era em razão do término das atividades da CLR Produções. Ou seja, em setembro de 2015, o senhor Emerson, com o proprietário, o senhor Camilo, reuniram e fizeram o fechamento da empresa e constataram que não havia nenhum show agendado desta empresa, da CLR, no ano de 2015, com exceção da festa de fim de ano das empresas. Ou seja, não havia nenhum show pré-agendado e pré-estabelecido. Vossa Excelência poderia questionar se esse show havia sido marcado de último momento. Não, a prova produzida nos autos que nós devemos ater é contundente no sentido de que esses shows eram previamente estabelecidos e agendados com o produtor musical. Haja vista que tem que se verificar a agenda, contrato, valor. Bom, quanto à prova frágil que o reclamante trouxe em audiência, no sentido de que a testemunha que ele trouxe, ela afirmou ter visto ele em diversos shows, inclusive no show do dia do acidente, há que se ponderar e chamar a atenção de que, se for analisar pelo depoimento que ela apresentou, eles estavam à procura de shows. Modalidade essa que não era feita pela empresa. A empresa não ficava à procura de shows no dia do evento. Ela fazia contatos prévios com as casas de shows e agendava. E se Vossa Excelência for atentar ao depoimento, eles foram à procura, sem qualquer autorização da empresa, tentar fechar um show. Inclusive, tal fato poderia ter sido entendido pelas empresas, em função da dupla Felipe de Paulo Bueno, uma quebra de contrato, porque eles não tinham autorização para sair e fazer show sem intermédio dessa empresa. Bom, quanto à questão de que a reclamada alega a fragilidade do depoimento da senhora Cristina, porque é o seguinte sentido, ela afirmou categoricamente todos os fatos sobre o acidente, ela demonstrou ser orientada no espaço e no tempo. E disse ainda ser presidente do fã-clube da banda Felipe de Paulo e Bueno. E quando foi interrogada por este advogado
quando que a banda iniciou-se, quando ela se encerrou, ela não soube responder. Ora, uma pessoa que é muito bem orientada no espaço e no tempo e se diz presidente de um fã-clube, deveria ter conhecimento dessas informações, que são informações relevantes para um presidente de um fã-clube, de uma banda que ela representava e gostava. E, além disso, a testemunha ouvida pela reclamada, que era o produtor musical, afirmou categoricamente que não havia fã-clube dessa banda. Ou seja, há um nítido interesse da testemunha em favorecer o autor, razão pela qual a gente pede que seja provido recurso e que seja desconstituído esse depoimento como comprovação de fato constitutivo do direito do autor. Sim. Outro ponto relevante, importante, é que o próprio autor, a tese dele não se sustenta, ele se confunde, porque ele afirmou ter sofrido acidente do trabalho no dia que ele afirmou que não prestava serviço no período noturno em favor da reclamada. Ele disse que sofreu acidente no sábado, ao passo que o acidente relatado conforme documentação ocorreu numa sexta-feira, no dia 2 de outubro. E outro ponto também que chama bastante atenção, Excelência, que no dia da realização da perícia do INSS, em que pese Vossa Excelência ter mencionado que ela não vincula o juiz trabalhista, mas naquele momento o perito ele tem um contato com as partes, e ele poderia ter mencionado que ele estava a trabalho das reclamadas, e se ele não fez, e estava à vontade, porque ele estava sozinho, não tinha ninguém o inibindo, é porque ele tinha plena consciência de que não sofreu um acidente do trabalho, porque ele não estava a serviço da reclamada. E tal fato até restou demonstrado, como nós entendemos, pela prova produzida nos autos. É por essa razão que a empresa pede que seja provido recurso contra este tema para afastar a alegação deste acidente do trabalho, na medida que acredita-se que o autor não estava e nunca esteve à disposição da reclamada. Chama-se atenção, desde abril de 2015, ele não prestava serviço para a primeira reclamada. Consequentemente, requer que seja provido também o recurso no sentido de afastar a condenação ao pagamento da diferença de 9% entre o benefício de auxílio-doença comum e auxílio acidentário, uma vez que não há previsão legal para tanto. E tanto o auxílio-doença comum como acidentário, o benefício é pago na porcentagem de 91% do salário de contribuição. Ou seja, não há nenhum imperativo legal no sentido de condenar ou ordenar a reclamada a pagar essa diferença. E, por consequência, também pede-se e espera provimento no sentido de afastar o pagamento de horas extras, nos termos deferidos na sentença, entre 10 e 1h30 da manhã, porque a reclamada apresentou o cartão de ponto, demonstrou fatos que o autor não trabalhava na intermediação desses shows, inclusive a testemunha disse que o autor tinha interesse de atuar como produtor musical, que às vezes ele acompanhava alguns shows por interesse pessoal, ou seja, para aprender a profissão e porque era amigo da banda. Ou seja, a gente tem que separar a atividade profissional e da atividade de lazer, porque se o autor acompanhou esses shows, foi meramente por atividade de lazer, não atividade laborativa. Razão pela qual espera provimento e que Vossa Excelência reveja o voto, e os demais votantes também, quanto aos fundamentos postos agora nessa explanação. Senhor presidente, antes de mais nada, a complementação do auxílio previdenciário foi deferido com base em cláusula normativa e por isso que está sendo mantido essa condenação. A respeito do acidente, ele trabalhava na parte administrativa lá da empresa e tem uma testemunha que categoricamente afirma que eles estavam juntos, essa Cristina, que era realmente presidente do fã-clube dessa dupla, Felipe de Paulo e Bueno, e que eles estavam numa casa e foram para uma outra casa, o Alambique, que inclusive parece que fechou, e eles seguiram lá para o Alambique para ver se eles conseguiriam introduzir essa dupla, Felipe de Paulo e Bueno, para participar da apresentação de outra dupla sertaneja, que é o Matheus e Cauã. Chegando lá, logo depois dessa tentativa, sofreu um acidente de percurso, né, do trabalho. Ele estava, fica nessa dúvida se estava ou não estava trabalhando para a dupla, né, que era capitaneada pela reclamada. Mas a testemunha fala que ele estava lá carregando cabo, estava levando fiação do palco, ajudando na organização do show. Quer dizer, a dupla faz isso. Você precisa do staff ali para ajudar. Essa testemunha Cristina, ela confirma o fato. O Emerson, que é a testemunha que a empresa alegou, não estava mais trabalhando na empresa no dia do acidente.
tem as fotografias mostrando que ele participava também dessa parte de shows e tudo mais. Inclusive, tem foto dele em show. Quer dizer, para ele falsificar se a empresa alega que essas fotografias são falsas, a empresa que deveria comprovar que são falsas. Para isso tem perícia, para isso tem um monte de coisa. Senhor presidente, eu entendo, realmente ficou na dúvida, mas ficou sempre na dúvida porque a empresa negou. Porque se não tivesse negado que ele estava lá para isso e tudo mais, se o Emerson o próprio reclamante no depoimento fala que ele era produtor musical, então, inclusive, ele pegou o serviço com o Emerson, aprendeu com ele. Então, olha, eu entendo a discussão da empresa, mas também pelo fato da única testemunha que estava lá e comprovou que ele estava trabalhando nesse dia, na madrugada em que teve o acidente. Eu sou presidente da Taverna, no posicionamento do ilustre advogado, e eu vou manter meu voto nesse sentido. A questão de fato, doutor? Sim, questão de fato. Sim, pois então, porque, peço desculpas, mas eu só quis fazer a intervenção. Mas como ele mesmo disse, a testemunha disse que o viu fazendo essas atividades. Porém, o senhor Emerson, que era o produtor musical da reclamada, ele em testemunha falou que nunca viu essa senhora. Não viu assim, mas já tinha saído. Tudo bem, mas ela disse em audiência que há diversos shows. Essa afirmação dela que ela em diversos shows não é verdadeira, porque o produtor musical que acompanhava, que era o Sr. Emerson, não a viu. E há que se ponderar também que ela não sabe informações precisas sobre a banda, sendo presidente de um fã-clube. Bem, doutor, isso aí altera alguma... O Emerson não estava lá no dia do acidente? Não estava porque a empresa doutor já completou suas esclarecimentos. Tem uma questão minha de ordem, eu tenho que me julgar suspeito nesse processo. Como é que é, doutor? Eu tenho que me julgar suspeito nesse processo. Foro íntimo, passar terceiro voto por... Você é terceiro votante? Doutor Márcio tem condições de examinar? Então, pretende? Pelo debate que eu acabei de escutar, estou acompanhando o relator. Tem condições de votar, né? Condições. Perfeito. Bem, o relator mantém o voto, doutor. A questão aqui, realmente, eu como segundo votante, a questão aqui ela fica nebulosa, porque essa atividade de banda que a gente sabe, que todo mundo sabe, conhece, não é uma atividade rotineira em que se o cidadão bate ponto de manhã e de noite bate o ponto para sair. Não é assim. Ele tem show, começa a trabalha de noite, de domingo, de feriado, fora de hora, no tempo, ou abrigado, né? Essa é uma atividade atípica, em termos assim, para se aferir as condições de trabalho, né? Então, aqui, para constatar que esse cidadão se acidentou na prestação de um serviço de apoio técnico, por exemplo, aos shows, às bandas, fica nesse meio. Por isso que o doutor fica querendo encaminhar por uma questão, por um lado, que ele vê como para fortalecer sua tese, a questão de presidente do fã-clube e tal. É uma coisa assim, meio difícil de você trazer isso aqui como prova robusta, alterar por exemplo, uma prova testemunhal que indica no sentido, tem boletim de ocorrência. Então, eu peço vênia à citação oral, vou acompanhar inteiramente o voto do relator. Como o doutor Jorge Beco da suspeição, eu passo a palavra ao juiz Marcelo, que passa a ser terceiro votante nesse processo. Como eu disse, senhor presidente, pelo debate, mas se for possível, que eu quero ficaria mais à vontade se eu lesse os autos com mais... Vamos lá, a gente passa para a próxima. Pode ser que alguma coisa aqui tenha passado desapercebida, eu não quero carregar esse peso que eu nunca carreguei. Você me perdoa fazê-lo agora, mas aqui realmente eu só vi um detalhe aqui que me chamou a atenção, que eu não pude. Na próxima sessão eu vou ler, vou estudar. Perdoa, tá? Normalmente eu faço isso antes, desculpa, mas eu só vi. Até prometo ao doutor aqui que eu vou, já fui feito citação oral, né? Se o senhor quiser assistir a semana que vem, terça-feira, se à vontade. Mas eu, como revisor, como eu falei, a questão nebulosa, eu vou esperar a vista Pelo que foi trazido à tona, como eu disse anteriormente, eu acompanharia e acompanho. Mas o imbróglio é esse. Eu não sei se tem alguma matéria que eu vou lá ler e vou ver aquilo. Então eu espero Vossa Excelência e prometo de também reexaminar para poder me esclarecer até melhor, né? Mas o imbróglio aqui é difícil de você chegar numa conclusão 100%... E é plausível isso, porque
o que ele alega, porque estava num lugar para fazer no show e eles correram para o Alambique. O Alambique, infelizmente, fechou, saiu aí nos jornais. Não, é na Rádio. Na Rádio Gabag, né? Eu tenho uma filha minha que era frequentadora. Ali era o Choperia, mas o Alambique, onde é casa de show, inclusive essa turma do sertanejo, eles ficaram órfãos aí, porque não tem outra casa. É plausível começou isso. Paulo Fernandes, começou todo mundo exatamente. Eles saíram de lá e correram para o Alambique, tinha uma outra dupla, para tentar entrar. Olha, me ajuda aí, que eu acho que deve funcionar isso. Uma dupla ajuda a outra. Nesse negócio, deixa eu fazer uma introdução do seu show, deixa eu aparecer um pouco e tal. E depois aconteceu o acidente. Então, vamos fazer assim, plausível. Depois da visita do doutor Marcelo, eu prometo que eu vou dar uma reexaminada, mas... então, e só uma coisa que me chama a atenção, desculpe, senhor presidente, assim, uma dupla com a produção da CLR Produções ia ficar sozinho? Ia ficar andando para um lado para o outro sozinho? Ninguém da empresa ia acompanhar a dupla? Bem, então assim, complicado. Então, nesse caso, será adiado para o julgamento, o senhor já fez sustentação oral e assim retomaremos o julgamento no dia 31. Dia 31 às 14h30 também? Às 14 horas. Começa às 14 Então fica assim, decidido de adiar a conclusão do julgamento. Tudo bem, então, obrigado. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Tem mais? Não, sustentação oral não. Não. Deixa eu só reabrir aqui, porque o meu aqui sumiu do